Oi, gente, professor Marcos Trombeta por aqui. Eu vou dividir um pensamento com você aqui agora, algo que eu aplico em minha vida, que eu vivo em minha vida, uma linha de direcionamento que eu sigo, tá? Ou seja, durante o dia, durante a minha jornada, seja ela na minha jornada de trabalho, quando eu estou com os meus amigos, quando eu estou com a minha família, quando eu estou dando uma palestra, enfim, é a minha jornada. No meu pensamento, na minha mente, existe uma diretriz, existe um pilar, existe uma base sobre a qual as minhas decisões, as minhas ações, os meus pensamentos são orientados. E eu posso garantir para você que se você fizer isso, e quando eu digo fazer isso, é ser obediente a isso. Inclusive, a obediência é uma dessas diretrizes. E essa diretriz é você entender o seguinte, que nós, seres humanos, nós existimos em um lugar, em um planeta, em um universo que é administrado, que é regido e que mantém a sua ordem porque existem regras. Essas regras são conhecidas como leis, princípios. Só que é importante você entender que essas leis, essas regras, não são as leis, as regras que o ser humano criou. Não são as regras, não são as leis do homem, mas é importante você ter nessa sua diretriz, nesse seu direcionamento, nesse entendimento profundo, entender que existe uma força superior, que existe uma inteligência por trás de tudo, e somente um idiota, um imbecil, não percebe que esta lei existe. Você não é um idiota, não é um imbecil. Existe uma inteligência. Você tem que ser muito ignorante para acreditar que tudo aconteceu ao acaso. É impossível uma pessoa não perceber que existe uma ordem, que o dia precede a noite, que a noite vem depois do dia e que não existem duas noites seguidas. Não dá o acaso de ficar 48 horas noite, 48 horas dia. O sol não teima e permanece no mesmo local. O rio, ele não levanta de mau humor e decide correr ao contrário. Uma fruta em um pé, ele não acontece num pé de qualquer fruta que você queira imaginar. Uma laranja não amanhece laranja. Tem um processo, existe um processo nas coisas. Tem que pôr a semente na terra, essa terra tem que ser adequada. Precisa da condição adequada, essa semente germina. Ela começa a crescer pequena, ela vai seguindo o processo, ela cresce. E depois ela precisa passar pelo processo da floração. Depois ela precisa passar pelo broto, pelo desenvolver daquela flor, ela vai se abrindo e vai formando uma pequena fruta que vai crescendo, crescendo, e um dia você vai ter naquele pé uma fruta. Existe um processo, e se existe um processo, existe uma ordem. Enquanto você não acordar para a realidade que existe um processo, que existe uma ordem no nosso universo, você vai continuar dando muros em ponta de faca. O que você precisa entender? Nosso universo é regido por leis. Existe uma inteligência que cuidou de tudo para nós. Você chame-a como você quiser. Essa inteligência, ela especificou para nós alguns princípios, algumas leis. E essas leis e esses princípios funcionam para todos. Há muito tempo eu comecei uma pesquisa na minha vida, porque eu decidi assumir para mim a missão, senti em meu coração esse chamado e senti que era essa a minha missão, de compartilhar o meu entendimento sobre isso, porque eu consegui crescer na minha vida de forma extraordinária, algo até impressionante, muitas vezes até quase inacreditável. Por isso eu fui registrando todo o meu crescimento. Até nem foi de forma proposital filmar, mas é que conforme eu fui crescendo com o meu trabalho. Mas nesse crescer eu decidi ensinar pessoas. Então a minha missão é ensinar. É isso que eu quero. Se você perguntar, professor, o que você quer? Eu quero ensinar esses princípios. Eu quero ensinar que existem regras e que existem coisas que funcionam. Só que aí eu percebi que eu começava a ensinar coisas que para algumas pessoas não funcionavam. Técnicas, estratégias, jeito de fazer. Então um dia eu comecei a me fazer uma pergunta. Afinal de contas, o que funciona? E aí eu comecei a buscar várias coisas que funcionam, várias técnicas, várias estratégias. Veja quantos livros eu tenho na minha biblioteca. O que funciona? Bom, eu testei isso, testei aquilo, testei aquele outro, testei várias coisas, como por exemplo, vou dar um exemplo, marketing multinível é uma estratégia de negócios. Funciona? Funciona. Bom, é uma coisa que funciona. Eu testei, funciona. Marketing digital, vendas pela internet, funciona? Funciona. Uma loja física, funciona? Funciona.
Tá, então tem certas coisas que funcionam. Traçar metas funciona? Funciona. Agora, eu percebi que não funciona para todo mundo. Então eu comecei com uma outra pergunta, tá, o que funciona para mim? E aí eu comecei a perceber que algumas coisas funcionam para mim, mas que quando eu compartilho com outras pessoas, elas não funcionam. Por exemplo, meditação, funciona para mim? Funciona para mim, eu consigo sentar, meditar, me concentrar e eu gosto, mas para algumas pessoas não funciona. Por quê? É uma questão de personalidade. Nós somos seres diferentes, somos iguais, mas temos características diferentes na nossa personalidade. Somos iguais como seres humanos, mas como personalidade temos nossas preferências, nossos gostos, nossa própria programação mental. Então o que funciona para mim talvez não funcione para você. E aí então eu comecei uma terceira pergunta, uma terceira busca. O que funciona para todo mundo? E eu comecei essa busca de fato. E eu descobri que existem coisas que funcionam para todo mundo e que não tem como fugir delas. E essas coisas são as leis e os princípios. Você não consegue fugir das leis e dos princípios. Se você pular de cima de um prédio, meu querido, você vai cair. Você vai cair. E não há ninguém no mundo que vá lá e não vá cair. Ah, mas eu levo um paraquedas. Você pode levar um paraquedas, pode levar uma asa delta, você pode levar o que quiser, mas no pular você vai cair. Você pode se manter no ar, se proteger, mas se você pular nu ou apenas com a sua roupa de lá, você vai cair. Qualquer pessoa vai cair, gordo, magro, não importa de que país seja, homem ou mulher, vai cair. Isso significa que funciona para todo mundo. Se você pular em um lago fundo e você não souber nadar, você vai afundar e você vai morrer afogado. Da mesma forma, se você seguir os princípios e as leis do sucesso, se você entender que todo resultado financeiro que você tem na vida é uma compensação, que tudo que você recebe é uma recompensação pelo bem que você agrega à humanidade. Funciona para todo mundo e funciona exatamente do mesmo jeito. Como assim? Se eu agrego um valor na sua vida e este valor equivale a 50 reais, você não vai me pagar 5 milhões por aqui. Não vai, porque você acredita, não, mas, por exemplo, vamos fazer de conta que eu vou cortar a sua grama. Você precisa que alguém corte a sua grama, e você tem ali 20 metros quadrados apenas para cortar a grama, mas você não tem tempo. E eu vou lá e corto esses 20 metros quadrados, vamos exagerar, em 1 hora. Mas eu digo para você, não, eu cobro 50 reais por hora para cortar, eu cortei, rastelei, recolhi a grama, deixei limpinho. Não, 50 reais, está valendo, eu vou te pagar. Agora, se eu chego lá e digo para você, não, eu cobro 5 mil reais para cortar 20 metros quadrados de grama, você vai me pagar? Não vai. Então essa é a lei da compensação. Agora um cirurgião, ele vai tirar um pontinho do seu cérebro, do tamanho da cabecinha de um alfinete, ou uma pontinha azul aqui, como essa pontinha dessa caneta aqui, mas ele vai dizer, não, eu vou fazer isso, mas a cirurgia custa 50 mil. Vai salvar a sua vida, vai te dar mais 20, 30, 40, 50 anos, você vai dar um jeito e vai pagar 50. E talvez ele vá botar o quê? 1 hora, 2 horas para fazer isso. Qual a diferença? O valor agregado. Isso é uma lei. Isso chama-se lei da compensação. Então, no mundo do dinheiro, é muito fácil você conseguir grande quantidade de dinheiro quando você entende as leis. Entende as leis. Existe outra lei, a lei da gestação está tão clara, tão clara, tão clara. A natureza deixa tão óbvio. Você pode ir até uma floricultura, um local onde vende plantas, e comprar uma planta frutífera, né? Não sei como que, um viveiro de plantas, né? E você compra um pé de jabuticaba. Eu sou apaixonado por jabuticaba, né? E você pode comprar lá neste viveiro um pé de jabuticaba com jabuticabas no pé. E você pode trazer e plantar no seu jardim e me dizer, não, professor, eu já consegui um pé de jabuticaba com jabuticabas, eu não precisei plantar a semente. Ok, mas você conseguir este pé é consequência do trabalho de outra pessoa. Outra pessoa plantou a semente em um pote e esperou essa semente germinar. O que você fez foi usufruir do serviço de outra pessoa. Você pagou pela planta, você deu a compensação para ele. Mas ele passou pelo processo da gestação. Tudo aquilo que vai florescer em sua vida e vai dar frutos, passa pela plantação da semente. A plantação da semente é o primeiro passo. Agora, uma coisa que talvez você não saiba, é que existe uma lei chamada lei do pensamento. E o pensamento, todo pensamento é uma semente. Todo pensamento é uma semente. E quando eu entendo que existem princípios e existem leis, da forma que eu te disse, que tudo que eu faço embasado nesses princípios, eu penso, se todo pensamento é uma semente, eu preciso plantá-lo primeiro.
Onde eu planto um pensamento? Na mente. A mente é a terra fértil aonde todos os seus pensamentos devem ser plantados. E o que acontece quando eu planto um pensamento em minha mente? Ele se torna uma ideia. Toda ideia é uma semente. E toda semente precisa de terra fértil, precisa de terra e de condições adequadas, precisa de sol, precisa de água. E você não deve ficar mexendo nela. Então você cuida, deixa a chuva, deixa a terra, deixa o sol fazer sua parte. E ela vai germinar e vai brotar. Mas ela não brota já como um pé com frutos. Ela brota aos poucos. Assim funciona a nossa vida. Você coloca uma ideia. Eu lembro como se fosse hoje o dia que eu tive a ideia de começar a ensinar pela internet. Você acha que eu tinha a mesma audiência que hoje? Você acha que as pessoas confiavam em mim da mesma forma que confiam hoje? Você acha que eu tinha a mesma confiança que eu tinha hoje? Eu não tinha nem mesmo a mesma aparência. Eu envelheci fazendo isso. Eu fui mudando. São 12 anos já nessa jornada. 10 anos gravando vídeos praticamente todos os dias. Mas eu fui plantando aquela ideia e eu imaginava que um dia eu teria o resultado que eu tenho hoje. Hoje eu colho os frutos dessa plantação. Mas um dia eu coloquei essa ideia na minha mente. Isto é uma lei. Lei da gestação. A lei da gestação é uma lei. Nosso subconsciente é o nosso solo fértil. E você sabia que existe uma outra lei envolvida aqui? A lei do plantar para colher. A lei das leis, a lei da causa e consequência. Todo pensamento na sua mente é uma causa, é uma semente. Todo pensamento, ele tem uma intenção. Você pode dar ouvidos e materializá-lo ou não. Mas todo pensamento é uma intenção. Você tem um pensamento com uma intenção. Boa ou ruim não interessa, é uma intenção. Quando eu tenho um pensamento e eu dou importância a esse pensamento, eu o planto em minha mente. Ao plantá-lo em minha mente, eu transformo em uma semente, em uma ideia. E ao plantá-lo, eu estou colocando a meu serviço uma lei. Lei da causa e consequência. E se eu vou regando esta semente, vou colher os frutos. A consequência. Toda consequência em minha vida, ela segue a outra lei. A lei da compensação. A lei da colheita. Eu vou colher o que plantei e vou colher de acordo com os cuidados que tive e o quanto eu plantei. Percebe que tudo que eu estou te ensinando aqui, se você aplicar, se você seguir, não tem como a sua vida não mudar? Não importa a situação que você esteja hoje, né? Existe uma frase que um grande mentor, um grande guru diz na internet: cada um tem a vida que merece. E eu costumo dizer o seguinte, raciocinando, talvez algumas vezes eu até tenha acreditado nessa frase, mas alguém me fez ver um dia desse que essa frase, ela tem pontos de vista diferentes. Então eu posso dizer o seguinte: quando você entender as leis, preste bem atenção, se alguém te ensinar as leis, você sabe que as leis existem, estudou as leis, mas você insiste em desobedecê-las, o que você vai colher é consequência de suas escolhas. Nesse fato, neste ponto, você vai colher o que merece, porque você sabe que está indo contra. Mas ao contrário, quando você decidir seguir esses princípios, seguir essas leis, colocar em prática, e o resultado em sua vida mudar, saiba que tudo que você vai colher é porque você merece. Então neste ponto eu concordo, cada um tem a vida que merece quando ele sabe o que ele quer colher. Agora, quando uma pessoa é ignorante, nunca teve um mentor, nunca teve um professor, ninguém nunca chegou para ela e disse: olha, você sabia que existem leis, existem princípios, que existem coisas que funcionam para todos? Quando esta pessoa não tem este conhecimento, nós não podemos dizer que ela tem a vida que merece. Ela não sabe. Vamos dizer que ela foi negada a esses conhecimentos. Então a vida que ela tem é uma vida aleatória. São resultados inconscientes. Ela não está consciente. Muitas vezes ela não merece a vida que tem, mas é a vida que, de forma inconsciente, ela foi gerando. E ela pode mudar. Você pode mudar. Quando essas informações chegaram em minha vida, eu me encontrava em uma situação onde eu já tinha passado por dificuldades tão grandes que por vezes eu pensei até em acabar com a minha vida. Situações onde eu não conseguia sustentar minha família, situações onde eu acabei me machucando, trabalhando no garimpo quando eu trabalhava. Por fim eu me vi mais sem poder trabalhar, sem condições físicas, e eu não acreditava em mim, não acreditava em minha inteligência, porque talvez hoje você não saiba o quão inteligente você é, o quão dormente existe em você um potencial infinito. Existe um potencial infinito em você, talvez ele só esteja dormindo. E um dia um mentor chegou em minha vida, e o nome dele era Bob Proctor. E Bob Proctor plantou uma semente em minha mente quando ele dizia: You become what you think about. Você se transforma naquilo que você pensa.
E confesso para você que eu não entendia nada do que ele queria dizer. Mas sabe por que você se transforma naquilo que você pensa? Porque todo pensamento é uma semente. E quando você entretém esse pensamento, quando você o mantém na mente, você o transforma em uma ideia fixa. E toda ideia fixa tem a tendência a se transformar em realidade. Então, se você cria em sua mente uma imagem sua de uma pessoa de sucesso, de uma pessoa vencedora, e você planta essa ideia em seu subconsciente, com o tempo ela vai se materializar e você vai se transformar na pessoa que você pensa. Aconteceu comigo quando eu decidi ser palestrante, quando eu decidi ser professor e quando eu decidi treinar pessoas para vencer na vida. Cá estou eu hoje fazendo isso. Muitos milhões de reais eu faturei depois que este mentor chegou em minha vida, e eu digo para você, de uma forma muito mais simples e muito mais fácil do que quando eu trabalhava no garimpo quebrando pedras. Tudo porque eu entendi. What works? What works? O que funciona? Este é o conselho que eu dou para você. Entenda isso. Siga essas diretrizes. Entenda que existem coisas que funcionam para todos e que se você segui-los, você vai transformar a sua vida.